Meus irmãos, a paz do Senhor. Embora de mais uma aula, mais um vídeo. Espero que ele fique tão pequeno quanto o outro, né? De 20 minutos, para não ficar tão cansativo. Até porque o livro de Daniel é um pouco menor. Mas não que seja fácil de compreensão, mas uma leitura mais tranquila também vai ser feita. O livro do profeta Daniel significa Deus é meu juízo, o nome, né? De Daniel, o significado significa Deus é meu juízo. E uma das informações que nós temos é de que Daniel, ele descendia da realeza, né? E ele era ainda muito jovem, tanto ele quanto os 3 amigos que foram levados para a Babilônia, né? Então nós vamos trabalhar um pouquinho essa questão do livro do profeta Daniel, as suas visões, o contexto histórico em que ele estava, né? Não resta dúvida que a autoria do livro é de Daniel, isso é muito claro em relação aos escritos, algumas características peculiares do livro, e a primeira delas é que o livro de Daniel, para alguns comentaristas, eles afirmam que tanto o Apocalipse de João quanto o livro de Daniel são temas paralelos, ao ponto de chamar o livro de Daniel de o Apocalipse do Antigo Testamento, né? Ou Pequeno Apocalipse. O exílio babilônico, né? Que é um significado cativeiro, é a base histórica para as profecias de Daniel, um tratamento de Deus como juiz dos filhos de Israel, né? Que ficariam cativos 70 anos na Babilônia. E Daniel faz parte desse contexto, a base histórica do profeta, né? E para as profecias do mesmo, o pano de fundo histórico ali se dá na Babilônia, né? E o conteúdo do livro aí está relacionado às profecias, aos acontecimentos, uma visão cósmica do mundo. Deus, ele dá essa graça, né, para Daniel, onde ele tem uma visão cósmica em que todas as nações estão sob o comando de Deus, tá? Então, basicamente, é isso que a gente vai ver de forma mais clara no livro de Daniel, o controle do Todo-Poderoso sobre as nações, ou todas as nações. E aí, para facilitar, como é característico, o pastor Ciro Zibordi, ele vai trabalhar a questão de um esboço do livro, e onde ele vai dividir esse livro por grupos, né? E aí, o primeiro momento, a gente vai pontuar algumas questões sobre os antecedentes históricos do livro de Daniel. Ele trabalha a questão histórica do livro, né? E é bom que o pano de fundo histórico do livro está relacionado, e aí se o estudante, né, tiver um pouquinho mais de paciência e for um exímio leitor, o pano de fundo histórico está em 2 Reis, capítulo 24, versículo 1, que vai abordar sobre a ascensão de Jeoaquim ao trono, que era filho de Josias, né, o rei conhecido por sua vida piedosa. Está lá em 2 Reis, capítulo 22. Então o pano de fundo histórico está ali, nesse contexto, tá? Essa é uma introdução histórica. Nós vamos perceber que Daniel e seus amigos foram levados cativos, a partir do capítulo 1, tá? Do versículo 3 a 7. Eles foram escolhidos, procediam da nobreza, como eu disse, de linhagem real. E nesse sentido, há algumas características peculiares que deveriam ter nesses rapazes. Primeiro, eles deveriam ser jovens sem defeito. Segundo, de boa aparência. Terceiro, instruídos em toda a sabedoria. Quarto, conhecedores da ciência. 5, versados no conhecimento. 6, competentes para poderem assistir na corte real. E era comum nos países do Oriente Médio, do Oriente, melhor dito, que os mais capacitados de um reino fossem treinados para aprender a cultura e os costumes dos povos para onde forem levados como exilados, para onde eles foram levados como exilados. Alguns conseguiam galgar, né, altos postos, como foi o caso de Neemias, que servia vinho no copo do rei,
chefe dos eunucos. Certamente Daniel e seus amigos também foram feitos eunucos, né? Deu-lhes nomes conforme os costumes da sua época. Do ponto de vista do nome dos Daniel e dos seus 3 amigos, Daniel significa Deus é meu juiz. Ananias quer dizer agraciado por Jeová. Misael quer dizer quem é como Jeová. E Azarias, aquele a quem Jeová ajuda. Obviamente, os significados desses nomes estão bem superiores aos nomes que eles receberam na Babilônia como uma tentativa de aculturamento, mudança de identidade e coisas dessa natureza. Logo assim, mesmo em terra estranha, nós vamos perceber a fidelidade de Daniel e de seus amigos, né? A primeira atitude de Daniel, mesmo em terra estranha, mesmo sendo jovem, é de que eles propuseram de não contaminar com as iguarias do rei, para não pecar contra Deus, já visto que eles tinham conhecimento de que as iguarias do rei ali eram comidas sacrificadas a ídolos. Então esse é o primeiro pano de fundo, esse é o primeiro grupo. Tá? Esses 4 jovens, eles se destacaram entre os demais da corte, tanto em aparência e sabedoria. Eles eram mais bonitos do que os demais, inteligentes, admirados pelos chefes dos eunucos, ou seja, com todos eles, e aí eu faço uma ressalva em relação a Daniel, porém, a Bíblia diz que Daniel, Deus deu inteligência de todas as visões e sonhos. Daniel tinha dom de sonhos e visões, está no capítulo 1, versículo 17. Tá? Bom, o segundo grupo, vamos tratar de algumas questões relacionadas ao destino das nações no mundo, escrito conforme o comentarista do livro aí, escrito em aramaico a partir do capítulo 2, versículo 4. Então, os próximos capítulos aí nós vamos trabalhar a questão dos próximos 6 capítulos aí, do destino das nações e as visões e sonhos interpretados por Daniel. Primeiro, sonho de Nabucodonosor de uma grande estátua. Tá? O rei havia sonhado, não se lembrava do sonho, e perturbado, ele decidiu matar todos os magos e sábios. Você conhece a história, por certo? Daniel pede um tempo para orar ao Senhor, né? E juntamente com seus 3 amigos, eles se puseram a orar. E lindo que Deus deu para ele o sonho que o rei havia sonhado, que não se lembrava, e não somente isso, a interpretação do sonho. E a interpretação do sonho, ela é simples e ela não deve ir além daquilo que o texto bíblico aponta, no capítulo 2. Ela não deve ir além. O que propõe-se de que a cabeça de ouro era o próprio Nabucodonosor, né? Os reinos seguintes seriam de prata para mostrar sua inferioridade, de bronze, que é um material menos valioso, e por fim ferro misturado com barro. A mistura mediante esses casamentos que poderiam ser acordos comerciais, né? E aí mostra a fragilidade desse império. Nessa visão, ela teve seu cumprimento parcial, tá? A imagem ainda está de pé, mas fragilizada. Nabucodonosor estava preocupado sobre o que aconteceria depois dele, né? E foi-lhe revelado o que aconteceria no tempo do fim. A estátua poderia cair a qualquer momento. Só então os reinos do mundo serão entregues a Cristo. Então isso vai se cumprir quando Cristo receber todos os reinos do mundo e eles se prostrarem diante a Cristo. Obviamente, nessa visão dessa grande estátua, né, Daniel vê, num ato soberano, uma grande pedra que é lançada, né? E quando essa pedra é lançada, essa estátua ela se esfacela, né? E deles não se teve mais vestígio desses reinos, tá? Obviamente essa pedra é Cristo, sempre chamado no Antigo Testamento como a rocha, tá? Então, quando ele faz essa imagem, dos capítulos que seguem, principalmente o capítulo número 3, ele vai requerer a adoração dessa imagem. Nesse contexto está
os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Azarias e Misael, e eles decidem não se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor, de maneira tal que eles estavam sendo condenados a morrerem na fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais. Mas o que chama a atenção é a fidelidade desses 3 amigos de Daniel, que trouxe tremor ao rei, e Deus deu o livramento. Capítulo 4, Nabucodonosor tem uma outra visão, um outro sonho de uma grande árvore enorme no capítulo 4, tá? É paralelo ao capítulo de número 3, pois tratam do orgulho e a loucura de Nabucodonosor. E no capítulo 3 ele vê a imagem de ouro, uma grande estátua, e no capítulo 4 ele é apresentado como uma grande árvore frondosa. Este capítulo foi escrito pela pena de Nabucodonosor e dos seus escribas, e é uma declaração de próprio punho do que lhe aconteceu, tá? Naqueles dias. Ele usa o pronome pessoal eu, tá? Note que ele tá dizendo: isto vi eu, rei Nabucodonosor, eu edifiquei com meu grandioso poder para a glória de minha majestade, etc e tal. E Daniel apenas interpretou o sonho e exortou o rei para que cuidasse dos pobres. O rei, por sua vez, exalta o Senhor Todo-Poderoso. Este foi um dos aspectos positivos do cativeiro do povo de Deus. Jeová mostrou aos reis e os povos a supremacia de seu poder, a soberania do seu governo. Flávio Joséfo afirma que Nabucodonosor reinou 43 anos, né? E o estudante que tiver acesso ao livro da história dos Hebreus de Flávio Joséfo, nós temos um aqui, pode acompanhar esse relato de Flávio Joséfo. A queda de Belsazar, melhor dito, no capítulo 5, né? Dentro desse aspecto, o contexto do capítulo de número 5 fala que Belsazar, ele estava dando uma festa e ele decidiu usar os utensílios sagrados da casa do Senhor. E nesse contexto, quando ele está usando esses utensílios sagrados, ele vê uma mão que escreve na parede e decreta o fim do seu reinado. De forma misteriosa, a festa acabou, perdeu-se a graça, e pouco tempo depois, naquela noite, o texto diz que ele veio a falecer, né? Deus dá uma palavra, está escrito, Daniel interpreta, e o que estava escrito na parede Mene, Mene, Tekel, Pérez, Parsim, cuja interpretação é: contou Deus o teu reino e acabou, e deu cabo nele. Pesado foste na balança e achado em falta. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e persa. A noite de glória, de festa, de orgia terminou com a morte de Belsazar. Flávio José escreveu pouco tempo depois, no 17º ano de seu reinado, Ciro, rei da Pérsia, tomou a Babilônia e aprisionou o rei, que foi o último da família de Nabucodonosor. Dario, filho de Astiages, que os gregos dão outro nome, tinha 62 anos quando, com o auxílio de Ciro, seu parente, destruiu o império da Babilônia. Então, esse é o contexto histórico do capítulo 5 de Daniel, ou a história em que Daniel, o contexto histórico em que Daniel está inserido, tá? A Babilônia, ela foi dominada pelo Império Medo e Persa, né? E nós temos aí no capítulo 6 ainda uma história de livramento de Daniel, que ele foi lançado na cova dos leões, e eu não vou me ater aqui aos fatos, tá? Só para a gente seguir aqui o raciocínio do livro. Daniel recebe esse livramento da cova dos leões. Você conhece muito bem a história dos levantes contra a vida de Daniel, no intuito de destruir a vida dele, de destruir ele, e Deus dá o livramento da cova dos leões. Depois, no capítulo 7, Daniel tem um sonho com 4 animais, tá?
E os animais que Daniel vê nessa visão possuem significado semelhante ao da estátua vista no sonho de Nabucodonosor, né? O primeiro animal é um leão, que equivale à cabeça de ouro da estátua. O segundo animal é um urso, que equivale ao peito e aos braços de prata, o qual é o Império Persa. Um leopardo, né, é o terceiro animal, visto por Daniel, equivale ao ventre e às coxas de bronze, que representam o Império Grego. E o último animal e a sua ferocidade representam o Império Romano, o surgimento de um homem forte perseguidor, que é o Anticristo, com seus 10 chifres. Essa é a revelação do texto. No capítulo 17 e 12 de Apocalipse, a gente tem essa referência. O sonho de Nabucodonosor e a grande pedra jogada contra a estátua é Cristo. E aqui os reinos dos povos é entregue a Jesus Cristo. Dito isso, nós temos aí um terceiro grupo a gente analisar, que é o destino da nação de Israel. Tá? Nós temos aí a visão de Daniel, do capítulo 8, que ele tem a visão de um carneiro e de um bode. Alguns comentaristas tratam dos dois capítulos 7 e 8 conjuntamente, mas achamos por bem separar a visão do capítulo 7 da visão do capítulo 8. Tá? A interpretação do que Daniel viu foi dada pelo anjo Gabriel a Daniel. E a partir daí, os que se especializavam sobre os temas dos fins dos tempos criam uma série de interpretação baseada no versículo de número 19, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Tá? Propomos ao estudante que se obtenha a interpretação dada pelo anjo, ou seja, o que está escrito no texto. O carneiro com 2 chifres grandes, capítulo 8, versículo 4, versículo 20, são os reis dos medos e dos persas. O bode peludo que corria sem tocar o chão, do versículo 5 a 8, é um rei da Grécia, que possivelmente possa ser Alexandre o Grande, que conquistou o mundo da sua época de uma forma assim, assustadoramente, chegando até a Índia. Morreu jovem, é verdade, aos 33 anos, na Babilônia, quando regressava da Índia. A história afirma que a multidão o aplaudiu como um deus. Alexandre o Grande teve febre alta e em poucos dias morreu. Como não tinha descendente com quem deixar o império e as suas conquistas, seus 4 generais dividiram os reinos entre si, né? Então, nós temos aí um terceiro grupo. Nesse contexto do capítulo 8, e aí nós vamos entrar agora no capítulo 9, Daniel tem a visão das 70 semanas. E aí ele faz uma intercessão, né, para a nação de Israel, porque ele percebe que o tempo do fim, do cumprimento dos 70 anos está chegando ao fim. Então ele vai orar. E a profecia das 70 semanas refere que é a semana de anos. Se a gente for estudar de forma escatologicamente, a gente vai perceber toda uma base escatológica para o tempo do cumprimento da profecia de forma literal, que estava o tempo do povo voltar para a sua terra, mas que também há uma palavra profética para o tempo dos fins. E nos falta tempo para falar sobre isso aqui, e não é a proposta, tá? Dentro de uma visão escatológica, 70 semanas de Daniel também refere a uma visão escatológica do cumprimento do fim. O quarto grupo aqui vai nos falar da visão de Daniel do futuro acerca de Israel. Algumas revelações de coisas futuras do capítulo 10, a razão da demora da oração de Daniel ser respondidas, as profecias a respeito dos reinos que sucederiam o império dos Medos e Persas e da Grécia, de como que isso se daria, de como que isso aconteceria, porque a Babilônia ia cair, seria subjugada pelos Medos e Persas e depois pelos gregos. E, por fim, trata do tempo do fim, do capítulo 12. Alguns comentaristas concordam que no capítulo 12 aqui ainda se cumprirá em relação a Israel, especificamente pela intervenção de Miguel, grande príncipe e defensor dos filhos do seu povo, né? O capítulo trata também da ressurreição dos justos e dos ímpios, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror. Então, parte do cumprimento aqui do capítulo 12 ainda está por acontecer no tempo do fim, né? E há uma pergunta no versículo 8,
do capítulo 12, qual será o fim destas coisas? A resposta de Deus é: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o fim do tempo. Compete a Deus retirar o selo e revelar a profecia. A João, no Apocalipse, ele diz: não seles a palavra dessa profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Então Daniel deveria se tranquilizar, porque ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Novamente aqui a esperança de ressurreição. Então nós temos aqui o pequeno Apocalipse, ou o Apocalipse do Antigo Testamento, porque ele se refere de coisas do seu contexto, mas de coisas que ainda haveriam de acontecer no futuro. Então cabe ao leitor, né, do livro de Daniel, você estudante, de forma bem pausada, de forma bem bem minuciosa, dá uma lida no capítulo, no livro do profeta Daniel, com uma visão, entendendo o contexto histórico, e vale a pena estudar um pouco sobre a história dos grandes impérios, o Império Medo, o Império Persa, o Império Grego, o Império Romano, de como se constituiu, né, de como se estabeleceu esses impérios, a queda desses impérios, e o contexto em que Daniel profetizara e o cumprimento das suas profecias, e aquelas que ainda haverão de se cumprir, né, que está relacionado a um relógio profético apocalíptico de Deus para com a nação de Israel e para com todo o mundo, tá? Então, finalizamos aqui, né, essa breve reflexão, né, da nossa matéria aqui sobre o profeta maior, o livro de Daniel, cujo o profeta Daniel, ele é um profeta contemporâneo por causa das suas profecias que ainda nos alcançam, e ainda profecias que se cumpriram, estão se cumprindo, e algumas ainda haverá de se cumprir, porque o tempo do fim está próximo, e nós sabemos que o relógio escatológico de Deus já marca meia-noite numa linguagem profética, tá? Então eu deixo aqui essa reflexão. Deus abençoe os nossos irmãos, Deus abençoe os alunos, os perdoe aí pela demora, e também pelo fato de não podermos de forma minuciosa explanar todo o conteúdo aqui, visto que o tempo ele é curto, e a aula, para não ficar uma aula muito comprida, para que alcance o propósito da nossa turma aí, tá bom? Deus abençoe os irmãos, fiquem em paz.